Já faz um tempo que eu tenho perguntado, Deus, o que é que eu vou ministrar? E quem sou eu para ministrar no mesmo altar que alguns pastores? Eu sou só líder team, gente. É isso. É sobre isso.
E hoje de manhã, eu estava no meu quarto e eu comecei a falar com o Senhor e eu comecei a chorar e eu falava, Senhor, eu sou só uma menina, Deus. Quem sou eu? Como que o Senhor pode usar a mim? E aí o Senhor me trouxe a vida de Davi, que era só um menino. É o tão famoso Davi, do Salmo 23, o pastor de ovelhas, aquele que derrubou um gigante, aquele que lutou, aquele que pecou, aquele que foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração a respeito da trajetória de Davi. E sobre ter um coração puro, sobre ter uma vida purificada, uma vida renovada, uma vida restaurada. Desde ontem o Senhor tem falado conosco a respeito de um processo de conserto, de arrependimento, de purificação e transformação. E eu creio que se Deus continua insistindo nessa palavra, é porque ainda existem corações que necessitam ser purificados, porque não é possível permanecer no Monte Santo do Senhor sem santificação. Não é possível você chegar e falar, Senhor, eu vou subir o monte, que muitos desistiram e eu vou permanecer ali. E eu vou te buscar, e eu vou ser constante, e eu vou me esforçar, e eu não vou me desviar até que eu te veja. Até que eu te sinta. Mas para isso, a palavra de Deus, ela nos fala que para que eu e você permaneçamos, você precisa ter um coração puro. Não existe a possibilidade de chegar com o coração mais ou menos. Não existe um meio termo no processo de purificação. Ou você é limpo ou você não é. Ou você é purificado ou você não é. Como o pastor Gui ministrou hoje de manhã, nós queremos chegar em lugares altos. Mas existe um preço para isso. Existe um esforço para isso. E para chegar ao Monte Santo do Senhor, a palavra diz que o seu coração, o meu coração, ele deve estar puro. É uma condição. Você vai ver que as grandes promessas na Bíblia, elas são condicionadas a algo. O Senhor, ele vai te prometer alguma coisa, Deus, ele é fiel com a sua palavra, mas ele vai estabelecer uma condição para que você viva a promessa. Porque a promessa, ela não é de graça. Um preço foi pago para que você desfrute dessas promessas. E esse preço pago foi o sacrifício de Cristo. E observando a vida de Davi, nós olhamos para toda a trajetória de Davi. A palavra do Senhor, ela vai falar a respeito das etapas da vida de Davi. A primeira coisa é quando Davi é ungido. Se você ler lá em 1 Samuel 16, você vai ver quando o profeta vai até a casa, ele pergunta a respeito de todos os filhos. Davi era o improvável, Davi era aquele que nem o pai dele se lembrou, ninguém considerava que o rei poderia ser o menor de todos, aquele menino, um simples pastor de ovelha. Muitas vezes assim como eu e você. Eu me lembro que eu venho para acampamento desde os meus 13 anos de idade. E eu jamais imaginei que um dia eu fosse ministrar em um acampamento. Em alguns raros momentos eu já cheguei a olhar e falar, Senhor, será? E se um dia? Mas com toda sinceridade, eu jamais imaginei isso. Porque eu sempre fui uma menina. Sabe aquele moço do profeta? E Davi era o menor de todos da sua casa. E lá em 1 Samuel 16, o profeta ele unge a Davi. O fato de ungir a Davi não significava que Davi havia sido aclamado rei. Porque até a unção, da unção até Davi chegar ao trono, existia um processo. E Deus trabalhou na vida dele. Deus aperfeiçoou Davi. Porque Deus sabia que para que ele fosse rei, algumas coisas precisariam ser mudadas. Algumas coisas precisariam ser acrescentadas. Davi precisaria ser forjado e fortalecido
É igual quando você vê a monarquia hoje em dia, o príncipe William, para que hoje ele tenha o título que ele tem, desde criança ele é preparado para assumir um trono. O dia que ele chegar lá, pode ser com essa idade, pode ser daqui a alguns anos, ele teve uma vida toda em um processo em que ele sabe o que ele tem para fazer, ele sabe o que ele foi chamado para fazer e ele se prepara para viver isso. É como as promessas do Senhor para nós. Nós sabemos muitas vezes o que nós temos que fazer, só que nós não queremos passar pelo processo da purificação e da preparação para viver isso. Nós queremos o prêmio que está lá no fim do caminho, mas nós não queremos trilhar a caminhada. E logo depois que Davi é ungido, se você ler lá mais para frente, em 2 Samuel, no capítulo 5, Davi, ele de fato é aclamado rei. Ele chega ao trono aos 30 anos de idade, a palavra de Deus vai falar lá no versículo 4. Ele foi ungido, ele era um jovem, um adolescente. E com 30 anos, é que ele começou a viver o seu reinado. E nesse período de tempo, Davi enfrentou batalhas. Davi teve que lidar com outro rei, que era Saul. E em momento algum ele desonrou a Deus e a autoridade que ainda estava estabelecida, que era Saul. Ele teve a oportunidade de ferir o rei, mas ele falou, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque ele sabia que assim como ele havia sido ungido, Saul também havia sido ungido. Então não competia a Davi encerrar o reinado de Saul. Então ele respeitou o tempo e passou pelo processo. E mais para frente, lá em 2 Samuel 11, é quando Davi cai no pecado. E se passa mais um tempo, desde que ele chegou ao trono, até que ele caiu no pecado do adultério e do assassinato. Porque a Bíblia fala que Davi, por ser rei, ele era o primeiro do seu exército. Então ele deveria em toda a batalha estar junto com os seus homens, junto com o seu exército. E exatamente naquela batalha ele resolveu ficar em casa. Mas ele sabia o que ele deveria fazer. E ele olha para Betseba, ele tem um interesse, ele manda chamar, e Davi consuma ali o seu pecado. E para todo pecado há uma consequência. A Bíblia fala que ela vai engravidar, ela conta para ele, e Davi, na sua grande sabedoria humana, ele tenta remendar, consertar um erro com o outro. Aí ele manda chamar o marido dela, ele faz toda uma situação para dar a entender que se o marido dela se deitasse com ela, se Urias se deitasse com ela, talvez ele poderia falar, não, o filho é seu, não é meu. E ninguém vai saber. Porque afinal de contas ninguém viu, ninguém vai saber. Só que muitas vezes quando os meus olhos não veem, quando os olhos dos seus pais, dos seus pastores, dos seus líderes não veem, os olhos do Senhor, eles estão sobre todo lugar, acompanhando o nosso processo, acompanhando a sua vida, acompanhando o seu crescimento e observando se você está fazendo aquilo que Ele já mandou que você faça, que é viver debaixo da palavra e da orientação de Deus. E Urias era fiel ao seu rei. Então, quando Davi manda chamar ele, ele fala, vai para sua casa, fica lá com a sua mulher, descansa, repousa, depois você volta para a guerra. A palavra de Deus vai falar que ele não faz isso. Ele dorme do lado de fora e ele fala para o rei. Ele fala, como eu posso entrar na minha casa? Como eu posso descansar? Como eu poderia ficar de boa, como nós falaríamos nos dias de hoje,
sabendo que todos os meus companheiros, sabendo que todo o exército está lá lutando, eu não posso fazer isso. Então vem na mente brilhante de Davi o quê? Eu vou mandar ele para a linha de frente, porque na linha de frente ele vai ser um dos primeiros a morrer. E esse Davi, esse menino, que era assim ungido por Deus, que foi chamado por Deus, muitas vezes como eu e você, ele arquitetou toda essa situação e ele envia Urias para a morte. E eu imagino o que se passava no coração de Davi. Eu imagino talvez quando chegou a notícia de que, olha, Urias morreu. Talvez ele deva ter deitado no travesseiro e falado, ufa, ninguém vai saber. Resolvi o meu problema. Ninguém viu, ninguém sabe, só um ou dois. Eu não preciso confessar, eu não preciso falar. Para quê? Como nós fazemos nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos atolados no pecado, muitas vezes nós estamos atolados em frustrações, muitas vezes nós estamos caminhando em desobediência, em desordem com a palavra de Deus, mas afinal de contas, exteriormente parece que está tudo bem. Porque você está aqui no segundo dia de acampamento, e talvez você tenha se ajoelhado e chorado litros, e parece que está tudo bem. Parece que é uma adoração. Parece que é uma entrega, mas o Senhor conhece o que está dentro do teu coração. O Senhor sabe aquilo que ainda não foi confessado, aquilo que precisa ser purificado. Mas eu sou crente Davi era ungido. Mas eu sou um oficial, eu faço parte de um departamento. Davi era o rei. E naquele momento não estava tudo bem. Então Deus usa a vida do profeta que vai até ele, usa uma ilustração para trazer à consciência de Davi o seu pecado. E lá em 2 Samuel 17, é quando o profeta, ele fala, e o próprio Deus expõe para Davi. Deus não expôs a conduta de Davi para o povo inteiro. Deus, ele usa a vida do profeta para falar unicamente com Davi. E enquanto Davi ouve aquilo que o profeta está falando, a Bíblia fala que ele se enche de ira e ele fala, não, isso daqui é uma injustiça. Afinal de contas, o outro tinha um, como ele foi lá e matou aquele um? E aí o Senhor fala, esse homem é você. E a palavra de Deus vai falar que ali, diante da palavra do profeta, sabe quando a ficha cai? E logo após isso, é quando Davi, ele vem para o Salmo 51 e ele escreve a sua canção de arrependimento. É quando ele fala, Senhor, eu pequei contra ti e somente contra ti. Porque quando eu e você, nós falhamos, você não está pecando contra mim. Você não está pecando simplesmente contra os teus pastores. Você está pecando contra o Senhor. E na nossa geração, hoje nós pregamos a respeito de amor, nós pregamos a respeito do reino, nós falamos a respeito de uma santidade, de uma glória, mas pouco se denuncia o pecado. Pouco se denuncia aquilo que quebra a nossa comunhão com Deus, aquilo que tem bloqueado o nosso fluir pleno com o Espírito Santo, aquilo que tem frustrado a minha e a sua vida. Pouco se tem denunciado a respeito daquilo que Deus abomina, que é o pecado. Porque não adianta eu e você prestarmos sacrifício se não houver arrependimento. E lá em Salmo 51, nos últimos versículos, ele vai falar, Senhor, se houvesse algum sacrifício para que eu mudasse isso, eu faria. Mas Davi fala, o Senhor não resiste
a um coração quebrantado. E o quebrantamento nada mais é que a purificação. O quebrantamento, o arrependimento, faz parte do processo de purificação. É como a purificação da água. Para que você tenha uma água potável, ela passa por um processo de purificação. Onde ela vai passar por um processo químico, onde vai ali consumir todas as impurezas, para que aquilo seja utilizável, usável, para que faça bem. Porque você já bebeu água ruim? Já passou mal? Que aí você chega lá na UPA, amarelo, sem cor. Aí você não sabe o que aconteceu. Acho que é alguma coisa que eu comi ou que eu bebi. A purificação, ela é necessária para que eu tenha e para que eu mantenha um coração puro. Porque não é simplesmente ter, mas é manter. Porque muitas vezes o Senhor nos purifica hoje, mas amanhã a gente vai lá e suja tudo de novo. O Senhor te limpou ontem, mas aí hoje talvez você foi desagradável com alguém, você desobedeceu alguma regra de conduta, você olhou de alguma forma maliciosa, e aí você vai sujando tudo de novo. E o processo de purificação na vida do crente, na minha e na sua vida, ele é diário, ele é constante, ele é incansável. E eu só consigo manter isso quando eu vivo debaixo da regra de fé da palavra de Deus. Outro ponto que a purificação traz é o acesso. Como eu citei o exemplo da água. A água, quando ela é purificada, ela se torna acessível. Eu me lembro que em 2015, 2016, eu morava numa tribo indígena. Durante quase um ano eu morei numa tribo Pataxó. E como eu vivia assim uma mudança de mente ali. Porque nós somos completamente urbanos, nós vivemos na cidade, nós somos acostumados com isso daqui, e parece que nada disso faz falta, você só sente falta quando você não está aqui. E eu me lembro que quando eu morava na tribo, uma das coisas que eu mais aprendi a valorizar era banheiro, irmãos. Não tem um banheiro, não tem um cooperador passando com um rolão de papel para levar lá para você. E ali na tribo eu olhava e falava, nossa, como que sobrevive? Porque não tem estrutura. E aí logo em seguida eu fui morar no sertão do Nordeste. E não tinha água também. Porque não era acessível. O que tinha era um açude e uma água de barro. Era isso que tinha. E se quisesse matar a sede, era isso que você tinha que beber. Porque a água não era purificada, porque a água não era acessível, porque os pontos de água pura eram distantes. E isso é outro ponto que a purificação e o arrependimento me mostra. Para que você tenha um coração puro. Nem sempre você vai achar aqui agora do seu lado, você precisa buscar por isso, você precisa querer isso, você precisa desejar isso. Você precisa aceitar isso. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Aquele que quer se limpar, que se limpe mais. Agora, aquele que quer se manter sujo, que se suje mais. Deus não vai limpar aquele que não quer viver esse processo. Que não quer passar por isso. Só que a purificação nos dá acesso ao sobrenatural de Deus. É impossível você viver o sobrenatural, a manifestação do reino de Deus, o fluir do Espírito Santo, se não houver uma purificação genuína. Então eu consigo entender que a purificação, ela me dá acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai, porque existe um Cristo
que nos purificou, que nos perdoou, que nos lavou por meio do seu sangue, porque Ele é o sacrifício perfeito. Ele foi a purificação que eu e você precisávamos para que nós tenhamos esse acesso hoje, de chegarmos aqui e ter esse livre acesso de adorar. A purificação, ela produz a liberação ao sobrenatural. A purificação, ela também me faz entregar não só aquilo que é ruim, mas o todo. Eu me lembro que um dia eu fui ministrado por um pastor, o nome dele é Anderson Bonfim. E eu me lembro que o Anderson, ele tem uma canção que ele fala: Senhor, eu não te darei algo que não me custe, eu não te darei algo que não tem valor, eu me dou por inteiro para te ter por completo. E é uma das coisas mais profundas, e toda vez que eu ouço essa canção eu falo: Jesus, é isso. É exatamente esse nível de profundidade que eu anseio viver. Porque o Senhor deu o seu coração, por que eu não posso dar o meu? O Senhor deu a sua vida, qual é o motivo para que eu não te entregue a minha? O Senhor sacrificou o seu tudo. Só que muitas vezes quando nós pregamos a respeito de purificação, de santificação, parece que nós nos limitamos apenas ao pecado, que é uma das coisas principais. Mas muitas vezes nós não vivemos a purificação plena, porque nós focamos o nosso coração nos nossos sonhos pessoais. Eu sempre quis fazer uma faculdade, sempre. Eu sempre quis fazer uma faculdade. E eu me lembro que eu sempre falei: Senhor, o dia que eu entrar numa faculdade, eu quero começar e eu quero terminar honrando ao Senhor. Eu lembro que quando eu comecei, eu fiz engenharia civil, e quando eu comecei o meu primeiro dia de aula, eu dobrei o meu joelho e eu falei: Senhor, nós estamos começando a faculdade, porque não era a respeito de mim, era a respeito do Senhor. E durante 6 anos, eu passei por uma universidade. Eu vi festas da Atlética, eu vi a galera no Carnafacu, eu vi a galera no Bloquinho, eu vi a galera na Padoca, eu vi a galera em tantos lugares. Mas aquilo não era para mim, nunca foi. Só que não é fácil você falar o não. Era uma escolha diária. Eu poderia ir lá num lugar onde não tinha ninguém que era daqui da igreja. A única pessoa que estudava na mesma faculdade que eu era a Cibelinha, só que ela era de outro curso e ficava em outro prédio. Eu poderia colocar na minha cabeça, mas ninguém está vendo, porque afinal de contas o prédio dela é lá embaixo. Ninguém nunca vai descobrir. Só que a minha preocupação não era com a pessoa que poderia descobrir, mas era a respeito do que os céus estavam olhando, daquilo que Cristo estava vendo. E depois de 6 anos eu terminei a minha faculdade, e eu me lembro até hoje do dia da minha colação. Antes de sair da minha casa, eu dobrei o meu joelho e eu falei: Senhor, nós terminamos a faculdade. E eu entreguei o meu diploma ao Senhor, porque aquilo era o melhor que eu tinha naquele momento. Eu falei: Jesus, isso é teu. A minha carreira é tua. A minha vida é sua. Essa conquista só existe porque o Senhor me deu. E quando eu estou no processo de purificar o meu coração, eu consigo entender que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, aquilo que eu vier a ter, pertence ao Senhor, não a mim. Só que muitas vezes nós confessamos o nosso pecado, nós entregamos ali para o Senhor tudo aquilo que está errado, mas nós não queremos entregar aquilo também que está certo, porque nós achamos que é nosso, quando na verdade nós só temos o que temos porque foi o Senhor quem nos deu. Na vida de Davi, a palavra ela fala que antes do pecado de Davi, Deus ele faz uma promessa. Davi ele chega no profeta e ele fala: olha, eu moro num palácio de cedro nobre. É como se Davi falasse: nossa, agora eu estou descansado, né? Eu estou com a vida estabilizada. Eu estou ali com o relacionamento dos meus sonhos, a condição financeira desejada. Eu atingi o status ali do desejo que talvez eu tanto batalhei para conquistar,
Aí Deus vem e faz uma promessa. E aí, alguns capítulos para frente, você vai ver Davi caindo, o profeta corrigindo, e o próprio Deus falando: olha, você tinha tudo, eu te dei tudo, eu concedi tudo aquilo que você sonhou, o meu melhor eu te dei, e se tivesse faltando alguma coisa, se você me pedisse, eu te daria mais. Não tenha necessidade de você sair dos caminhos do Senhor para que você viva um relacionamento pleno. Não tem necessidade de você desviar o seu coração daquilo que é santo para que você alcance a carreira profissional dos sonhos. Não tenha necessidade de você passar por cima de ninguém ou entrar em negócios escusos para que você tenha a estabilidade financeira que você quer, porque Deus, Ele nos deu uma promessa. Se você pedir em meu nome, você vai receber. Só que para isso existe uma condição. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Quem vai permanecer neste lugar? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Essa é a condição. Para que você, jovem e adolescente, viva os teus sonhos, você precisa purificar o teu coração. E purificar significa entregar tudo. É tudo. Não é 30%, não é 10%, não é 90%, é tudo. Quem caminha comigo sabe de alguns grandes sonhos que eu tenho. Existem algumas coisas que eu almejo, que eu desejo. E aí hoje, enquanto eu orava no meu quarto, eu falava: Senhor, mas o que o Senhor quer falar? Porque são os teus filhos, é a tua igreja. Eles estão aqui porque eles querem algo, porque você tem a expectativa de algo, não tem? Amém? Você veio na expectativa de ouvir algo novo, algo que você ainda não ouviu. Você veio na expectativa de viver e sentir algo que você ainda não sentiu. E enquanto eu orava, Jesus me trouxe uma das coisas que eu mais sonho em viver. E eu comecei a chorar e eu falei: Jesus, eu te entrego. Eu te entrego, pela tua vontade eu te entrego. Pode ser que o que eu esteja te entregando já seja a tua vontade, mas ainda assim eu te entrego. Porque o que eu quero viver é o que está dentro da tua vontade, nada fora da tua vontade. Porque o processo de purificação nos faz entender um negocinho chamado dependência. Quando eu purifico meu coração, eu sou completamente dependente, porque eu olho e eu falo: Senhor, para colocar alguma coisa aqui tem que ser o Senhor. Para entrar alguma coisa aqui tem que ser o Senhor. Se vai fluir algo, tem que ser do Senhor. Se eu for falar algo, precisa sair direcionado pelo Senhor. Se eu for adquirir algo, precisa ser direcionado pelo Senhor. Só que muitos de nós não queremos ser confrontados nas nossas razões. Uma vez Jesus me ensinou a respeito disso. Porque quando o Senhor vem e Ele confronta o nosso pecado, ainda que você bata o pé, você sabe que você está errado. E mais cedo ou mais tarde você reconhece, você fala: não, eu sei que eu pequei, então me perdoa. Mas e quando o Senhor Ele vem e Ele confronta a sua razão? Aquilo que não está errado, que você fez certo. E quando o Senhor Ele vem e Ele te pede o teu sonho, como Ele fez com Abraão. E quando o Senhor Ele vem e Ele pede o tudo, o todo. Qual é a minha e a sua reação? Nós aceitamos isso e falamos: Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então purifica as minhas mãos, limpa o meu coração, faça o que tiver que fazer, mas eu quero subir no Monte Santo do Senhor. E se subir o monte implica em soltar todas as bagagens, aquilo que é pecado, aquilo que é sonho, aquilo que é razão, aquilo que é desejo,
Eu vou fazer, Senhor, porque eu quero chegar no alto monte, porque eu não quero mais expectar a tua glória, porque eu não quero olhar aquilo que o Senhor tem de longe, porque eu não quero apenas ouvir falar, mas eu quero manifestar o teu reino nessa terra. E para subir o monte, nesse caminho, você tem que soltar tudo. Porque a purificação é uma limpeza total. É uma limpeza geral, não fica nada. Você começa a entender que os teus sonhos não são teus, os teus desejos não são teus, a tua vontade é fazer a vontade do Senhor. É como Jesus disse, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E esse deveria ser o desejo, o grito maior da minha e da sua geração. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Durante toda essa semana nós estamos assistindo aí na internet o que está acontecendo nos Estados Unidos. E todo mundo acha lindo. Eu postei um story sobre isso, muitos aqui postaram. E nós queremos viver o avivamento, só que nós não queremos trilhar o caminho do avivamento. E o que precede o avivamento é o arrependimento. Mas e se eu só buscar? E se eu só adorar? Não. Se você entende o avivamento, você vai entender que a tua adoração te conduz ao arrependimento, que a tua busca te conduz a inclinar o teu coração, a aceitar o processo e o tratamento de Deus. Porque, irmãos, um dia eu sentada aí, como Deus ministrou em mim. Eu me lembro que um dos últimos acampamentos que eu vim, eu não queria vir. Não queria, eu vim obrigada. E foi o pastor Guilherme que me obrigou. Ele me obrigou, literalmente. Fui líder de quarto ainda. Cacei o pastor Guilherme durante 3 dias, ousada, né? 3 dias caçando, assim, eu vou falar com ele. Eu cheguei aqui na chácara, na verdade eu descobri isso antes de chegar aqui. Eu falei, quem me colocou de líder de quarto? Ah, foi o Wildo. Eu falei, eu vou falar com o Wildo. Cheguei aqui, olhei para o Wildo, eu falei, quem mandou me colocar de líder de quarto? Ele fala com o pastor Guilherme. Aí eu ia para um canto, o pastor ia para o outro. Eu falava, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele, depois. Mas outro dia eu conto essa história. Mas um dos últimos acampamentos que eu vim, eu me lembro que em 2016 eu voltei da minha escola de missões. E eu voltei e Jesus já tinha falado algumas coisas em relação ao ministério. Eu fazia parte do ministério de dança e aí o Senhor já tinha falado que o meu tempo ali tinha encerrado. Eu voltei, na época conversei com a Aline, que era líder do Manaim, até hoje é, e eu falei, Aline, meu tempo encerrou. Eu não estou saindo para fazer outra coisa, mas meu tempo aqui já se encerrou. Eu não sei o que Jesus vai fazer daqui para frente, mas eu sei que eu estou saindo debaixo de uma direção. Não debaixo de uma contenda, não debaixo de uma briga, mas eu tenho convicção daquilo que Jesus me falou. Não deu mais ou menos 3 meses, gente. Eu lembro que eu estava ajudando uma amiga minha com um musical, já não fazia mais parte da dança, mas ela pediu para eu ajudar. E aí, eu estava na igreja, o pastor passou, ele falou, preciso falar com você. Eu falei, ih, menino, lá vem. Lá vem. Porque sempre que alguém fala, eu quero falar com você, eu já falo, o que eu fiz, Senhor? Você é assim também? Você já começa a repassar a sua vida, né? Você fala, onde eu pequei? Senhor, tem misericórdia de mim. Se Ele falar isso, eu vou falar aquilo. Se Ele responder isso, eu respondo aquilo. E aí nós sentamos para conversar e Ele falou, por que você não trabalha com jovens? E eu falei exatamente isso. Eu falei, porque é chato. Eu falei, gente. Eu falei. E aí ele falando, mas é isso, isso e isso. E eu falando, é isso, aquilo outro. Ele olhou para mim e falou, quantas escolas de missões você fez? Quantos cursos você fez? Eu falei, alguns. Ele, chuta quanto eu fiz? No máximo, uns 2,5. E ali nós conversamos e nós começamos a falar. Ele falou, eu gostaria de trabalhar com você. Eu falei, é nada. Irmão, me dá uma crise de riso. Eu ria, eu falava, não é possível. E ele falou para mim, você ora, depois a gente conversa.
E aí Jesus, durante algumas semanas, ele jogou um João 21 em mim. Aonde eu ia, essa palavra me perseguia. Eu estava no culto, a pastora pregava: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Eu falei: beleza. Aí ligava o rádio: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aí ia para não sei aonde: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, não aguento mais. Até que um dia, no meio do culto, João 21, eu falei: Pedro, tu me amas. Eu falei: tá bom, já entendi. Eu já entendi agora. E aí eu lembro que eu fui falar com ele, e a primeira coisa que eu falei: pastor, vai ser do meu jeito ou do seu jeito? Ele: e se for do meu jeito? Eu falei: não, mas eu quero saber se vai ser do meu jeito ou do seu jeito. Ele: mas e se for do meu jeito? E sabe quando Jesus, ele já vai te colocando dentro desse processo da purificação? Porque pensa numa garota que era arrogante. Libertine. E eu não falo isso com orgulho, mas eu sou grata ao Senhor, porque Ele me colocou num processo, e Ele me amassou, e Ele me espremeu, e eu ouvi muita coisa, e o Senhor, Ele foi lapidando algumas coisas. Muitas coisas doeram, muitas coisas eu não entendia, muitas coisas eu não queria passar. Algumas eu tentei burlar o sistema, outras eu tentei fugir, outras eu bati a cabeça 1, 2, 3, 4, até aprender. Só que, desde quando eu conheci Jesus, eu coloquei o meu coração disposto a viver a vontade do Senhor, a fazer das palavras de Jesus uma verdade para a minha vida. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E o Senhor foi moldando. E se estou aqui é pela pura misericórdia de Deus. 100%. 100%. Porque o processo de purificação, o processo de santificação, Ele nos prepara para coisas maiores, que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que nem sequer subiu ao seu coração, mas é aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. A purificação do nosso coração nos mantém num lugar, dentro dos limites do coração do Senhor. E é dentro do coração do Senhor aonde as coisas jorram, aonde a cura. É dentro do coração do Senhor aonde há os mais profundos sonhos que grandes homens e grandes mulheres viveram e vivem até hoje. E esse lugar, ele continua lá. Ele continua disponível para mim e para você. E o mesmo Davi, que caiu, que tropeçou, o mesmo Davi, que era um menino, o mesmo Davi, que passou por batalhas, por lutas, o mesmo Davi que foi repreendido e corrigido, o mesmo Davi que cresceu, amadureceu, foi chamado e até hoje é chamado como homem segundo o coração de Deus. Foi esse Davi que escreveu: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mão, aquele que é limpo de mão e puro de coração. E nessa noite Jesus te convida para que você purifique o teu coração. Confessando só o seu pecado? Não, mas entregando tudo. Entregando o teu maior e o teu menor sonho. Entregando o grande sonho do casamento que você deseja. Entregando o grande sonho da faculdade. Entregando o grande sonho do intercâmbio. Esse Jesus te convida para que você entre dentro dos limites do coração dele. Para que você conheça aquilo que não foi revelado ainda. A nível sobrenatural. Para que você desfrute de um nível
que ainda está disponível, porque o que nós vivemos ainda é só uma parcela, é só uma pequena porção da infinidade, da grandeza do sobrenatural de Deus. O Senhor te convida para que de fato você se renda e você se dê por inteiro para tê-lo por completo na sua vida. Não apenas uma porção daquilo que Cristo pode te dar, mas para assentar à mesa, que é o lugar dos filhos. Eu costumo ministrar no Adolas que o altar, esse mesmo altar, aonde é feito o sacrifício, é onde nós prestamos adoração. Mas antes da adoração, existe o sacrifício. Antes da redenção, existe um sacrifício de cruz. Se coloque de pé. E foi graças ao arrependimento e ao reconhecimento de Davi, que lá na frente, quando você lê em 2 Samuel, o Senhor falando, olha, você pecou, esse homem é você, Davi. Você fez aquilo que você não deveria ter feito. Você tocou naquilo que você não deveria ter tocado. Você tinha tudo. E você quis algo que não era seu. Mas Davi se arrependeu. Então Deus, ele vem e ele fala, por isso, eu te perdoo. A consequência, ela veio para ele. Porque o fato do Senhor te perdoar não significa que você vai deixar de viver a consequência do seu pecado, amém? Porque o nome disso é responsabilidade. Você tem que entender isso, e a responsabilidade, ela existe no reino de Deus. Ela deriva do reino de Deus. Não é só uma questão moral ou ética, ela vem do reino de Deus. Porque quando a palavra fala que aquilo que você planta, você colhe, é Jesus te ensinando que aquilo que você vai fazer, se for fora daquilo que é o propósito, for fora daquilo que é a direção, você vai ter que lidar com a consequência disso. A responsabilidade está com você. Não adianta você errar e você falar, ai, minha vida é frustrada porque o Senhor não fez. Não, você só está arcando com a responsabilidade daquilo que você escolheu viver. É simples. Só que a purificação, ela nos leva a viver algo maior no Senhor. E Jesus te convida nessa noite para que você entregue o todo, o tudo. Eu não sei o que você precisa entregar para Deus. Eu não sei quais são as bagagens e as parcelas de coisas que você precisa deixar para que você comece a subir o monte. Porque a purificação é só o começo do processo de subida do monte. Porque antes de você entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, você tem que se purificar. Não é no caminho entrando, não, é antes. Então, antes de subir ao monte, você precisa estar purificado. Eu não vou me purificando à medida que eu vou subindo, não. Eu me purifico e eu começo a subir, porque o caminho implica na busca, é diferente. A purificação me libera para a entrada no caminho, mas o caminho implica na busca, para que eu chegue lá. Então, para que de fato você suba no monte, você permaneça, para que você acesse o sobrenatural, para que você flua nos dons do Espírito, você precisa se purificar. Hoje contam uma história, né? Dizem por aí que já não há mais a evidência do Espírito Santo, mas eu não acredito nisso. O que não está havendo é a purificação do nosso coração, para que o Espírito Santo flua da maneira como ele sempre fluiu e continuará fluindo até que Jesus venha.
Porque os dons estão disponíveis, o ministério ele está disponível, o reino de Deus ele está disponível, mas você precisa abrir o seu coração para estar purificado. Feche seus olhos e comece a falar para o Senhor o que precisa ser purificado. Diga ao Senhor o que você precisa soltar nessa noite. Entregue ao Senhor não só aquilo que você falhou e aquilo que você pecou, mas aquilo que você considera precioso, aquilo que você considera importante. Entregue para quem é de direito, e esse alguém é Cristo. Entregue para aquele que vai cuidar melhor que você, e esse alguém é Cristo. Talvez a sua vida sentimental está quebrada, então entrega isso ao Senhor. Confia nele, e sim, o mais Ele fará. Porque essa é a palavra de Deus. Entrega a tua razão. Talvez você se importe muito com a tua reputação. O que as pessoas irão pensar ou estão pensando. Entrega a tua reputação ao Senhor. Preocupe-se com aquilo que o céu pensa ao seu respeito. Porque à medida que você agrada o céu, é uma consequência da sua conduta nessa terra. Porque se você caminha alinhado com o céu, pode ter certeza que você vai ser um bom amigo, você vai ser um bom filho, você vai ser um bom ministro, você vai ser um bom marido, uma boa esposa, porque você está alinhado à conduta de Cristo. E aí nós começamos a falar do reino, porque não tem como eu viver o reino de Deus se eu não viver debaixo da conduta de Cristo. Não tem como eu desfrutar do reino se eu não viver debaixo da conduta do Rei. E Jesus te convida nessa noite para que você comece a abrir o teu coração e viver a purificação, a plenitude da purificação e da santificação. Porque sem santificação, absolutamente ninguém verá Deus, ninguém desfrutará de Deus. Deus tem mais para a nossa geração. Eu acredito no propósito de Cristo para essa geração. Eu acredito que o último avivamento é para os nossos dias, e eu quero fazer parte disso. Então, eu vou deixar o que eu tiver que deixar. Eu vou abrir mão do que eu tiver que abrir. Eu vou viver o processo que eu tiver que viver. Mas o meu prazer, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Porque não há melhor vontade. Porque a vontade do meu Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela me supre, ela me completa, ela não me deixa ter falta de nada. Comece a dizer ao Senhor: entregue ao Senhor. Chegue diante do altar, não apenas para confessar o teu pecado, mas para entregar o todo, para entregar o tudo. Porque é no altar que há conserto. O altar é o lugar da presença. O altar é o lugar do conserto. O altar é o lugar da restauração. É no altar que o Senhor nos alinha. É no altar que o Senhor nos purifica. É no altar que o Senhor mata a nossa carne. É no altar. É no altar que nós entregamos os nossos sonhos. É no altar que o Senhor produz confiança e provisão daquilo que nós necessitamos. Não há outro caminho, não há outro lugar senão no altar.
para Ele senão você. Ninguém pode confessar aquilo que está falho, aquilo que está errado, senão aquele que falhou. Ninguém subirá ao monte do Senhor se não purificar as mãos, se não estiver limpo de coração. Ninguém verá a glória de Deus se não houver a santificação. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Entregue para Ele aquilo que é de direito. Entregue para o Senhor aquilo que é de direito, que é o tudo. Se você quer permanecer no Monte Santo do Senhor, entregue a Ele tudo. Entregue o teu talento. Porque se você é bom naquilo que você faz, é porque o Senhor te deu. Entregue tudo. Meu coração. Entregue tudo. Sem reserva, sem receio, sem medos. O perfume mais caro. Entregue o teu medo, entregue a tua frustração. Entregue as tuas inseguranças. Entregue a tua saúde. Entregue o desejo que você tem pelo ministério. Entregue aquilo que você almeja em níveis espirituais. E eu te entrego. Entregue a fome e a sede do teu coração. Entregue o teu relacionamento com a tua família, com o teu cônjuge, com os teus amigos. Adorado através de mim. Entregue tudo. Faça dessa canção uma verdade. Eu te entrego toda a minha devoção. Entregue uma adoração genuína. Entregue uma adoração genuína. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Entregue aquilo que é necessário. Jesus, Porque quando você entrega,